Muito bem, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Nilson. Estamos aqui no nosso canal do YouTube para trazer mais uma mensagem para você. Hoje eu quero compartilhar um texto sagrado, vou ser breve, rápido, sucinto. Mas antes já vou pedir para você, deixa aquele joinha lá no nosso canal, curte o nosso canal, compartilha. Isso ajuda a divulgar a palavra de Deus, tá bom? E alcançar pessoas que estão necessitadas, tá bom? Então fica aí esse pedido especial aqui do Pastor Nilson para você estar ajudando na divulgação, tá bom? Vamos evangelizar junto, vamos falar do amor de Deus. Eu e você, então você vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Você que está na Rádio Nova FM, me acompanhando pela Rádio Nova FM também, acompanha aí pelo nosso site na internet, o www.novafm875.com. Você acessando o nosso portal da Rádio Nova FM, você também tem acesso ao aplicativo. Você clica em cima do robozinho Android e você vai para a loja virtual sem fazer pesquisa, tá bom? Já vai direto para a Rádio Nova FM. Você pode salvar o app da Rádio Nova FM, ouvir pelo site ou ouvir pelo aplicativo, tá bom? Na internet, ok? Tá certo? 24 horas no ar, 24 horas com você. Uma palavra amiga está no ar para você, uma palavra amiga. O programa Uma Palavra Amiga. Eu quero compartilhar com você, estou com a Bíblia Sagrada aqui, eu quero compartilhar com você, louvado seja Deus, no Salmos 90, glória a Jesus. Salmos 90, o título preconiza a eternidade de Deus e a fraqueza do ser humano, a fraqueza do homem. Versículo 9, que vai dizer assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor até os 80, neste caso o melhor deles é enfado, canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E quero enfatizar também o versículo 12, que diz assim: ensina a nos contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo aqui é Salmo de Moisés, Salmo 90. Moisés pregando a palavra de Deus nesse Salmo 90, Salmo não é capítulo, é cântico, traz uma mensagem poderosa sobre a duração da nossa vida aqui na terra. Esse Salmo Moisés, ele estava expressando a Deus, primeiro, ele estava agradecendo a Deus pela bondade de Deus. E estava pedindo a Deus para alcançar esse coração sábio. E como que nós vamos alcançar um coração sábio? É buscando ao Senhor, é fazendo a sua vontade. Então Moisés estava pedindo para Deus. Moisés passou muitas dificuldades, principalmente no deserto. Sim ou não? É verdade. É forte isso. Então ele estava pedindo: Deus, nos dá dias alegres, assim como os dias de prova, porque nós passamos muita luta, muitas provações aqui no deserto. E Moisés estava agradecendo a Deus e falando dos nossos dias, que eles passam rapidamente, é verdade. Amado, aqui eu quero destacar uma palavrinha: tempo. O tempo o ser humano não controla. E ele passa e passa rapidamente. Detalhe, o tempo não volta atrás, sim ou não? Amado, verdade. O tempo não volta mais. O relógio não anda para trás, só para frente. Não é isso? Ele pode parar por falta de bateria, mas quando ele volta a funcionar, ele vai sempre andar para frente, sim ou não? Então o tempo não volta. E o tempo é um bem precioso que Deus nos deu, que nós devemos saber aproveitar. E Moisés está falando sobre isso, amado. Alcançar um coração sábio. Eclesiastes, a palavra do Senhor diz no capítulo 3, mensagem poderosa, já inicia o capítulo falando que há um tempo determinado para todo propósito, não é isso? É tempo de nascer e tempo de morrer. E aqui Moisés está falando sobre isso, que a vida do homem é 70, se alguém chegar nos 80 pela sua robustez, não é isso? O melhor deles é enfado e canseira. Alguns podem até passar dos 80, como muitas pessoas já passaram, chegaram aos 90, já até passaram dos 90. Não é isso? Sim ou não? Mas, amado, o melhor deles passou daí, é enfado e canseira. E Moisés estava pedindo ao Senhor: me dê esse coração sábio. Como é que eu e você vamos ter um coração sábio? Buscando a Deus. Moisés sabia da importância de buscar a Deus. Ele salmodiando aqui, ele fala: Senhor, eu quero esse coração sábio. Um coração que ama a Deus. Um coração que dedica o seu tempo para adorar, para glorificar a majestade de Deus. Porque muitas vezes o ser humano não sabe qual o propósito dele aqui na terra. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus assoprou das suas narinas e fez do homem alma vivente, não é isso? Glória a Deus. Ou seja, ali no livro de Gênesis, no livro da criação, na criação do homem, Deus já
disse que o homem, ele tem a sua tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Sim ou não? É verdade, isso chama-se, na linguagem teológica, tricotomia. Corpo, alma e espírito. Paulo vai falar isso lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a parte imortal, imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito é a parte que conecta com Deus, é a conexão com o Criador. E é isso que Moisés está falando, essa conexão com o Criador, não é isso? Essa intimidade com o Criador, um coração sábio, um coração que ama a Deus, que observa os seus mandamentos, que observa os seus estatutos, não é isso? Que leva uma vida para glorificar, para adorar, para agradecer a Deus. Esse é o propósito do ser humano. Muitas vezes o ser humano acha que morreu, acabou, né? Tudo acaba na sepultura. Não, meu amado, não. A palavra do Senhor diz, né, que nós temos uma eternidade com Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para todo aquele que crê, não morra, não pereça, mas receba a vida eterna. Sim ou não? E lá em João também, capítulo 11, a partir do versículo 25 em diante, Jesus fala sobre a ressurreição, não é isso? Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro lá em João capítulo 11, fez um grande milagre em Betânia, mas ele deixou claro que ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. E ali esse milagre foi justamente para mostrar para todos que Jesus é a verdadeira ressurreição e vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus, nunca morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus, não tem a vida. Jesus, ele deixou claro isso também em Romanos 10, 9 e 10. Não é isso? Através do apóstolo São Paulo, a epístola aos Romanos. Amado, é forte isso. Se com a nossa boca nós confessar o nome do Senhor, nós seremos salvos e teremos nosso nome escrito no livro da vida. Não é isso? Em Mateus 10, a partir do versículo 28, diz que se nós negarmos o Senhor também nos negará naquele grande dia. Não é isso? Ele tem poder para matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno, está lá em Mateus capítulo 10. É isso, amado. Vamos temer a Deus, antes a Deus do que os homens. Os homens matam o corpo e não sabem o que fazer com ele, mas temer, pois, a Deus, que tem poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Então, o inferno é real, existe e foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? E tem uma vida após a eternidade. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte ordena-se o juízo de Deus, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, onde você vai passar a sua eternidade? Que você possa, a vida voa. Nós voamos, o homem é como uma flor que nasce, cresce, floresce, mas outro dia murcha e perece. Sim ou não? Verdade, amado? Outro dia. Né? Então, assim, passa como um pensamento, a vida voa. E quando você menos espera, você já está numa idade dessa. Aí você vai refletir como você aproveitou o seu tempo, que é o bem mais precioso, amado, que Deus nos deixou aqui na terra. Não é isso? Que os nossos pensamentos, Romanos 12, primeiro em diante, seja pensamento de buscar a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse que é o nosso culto racional, esse coração sábio que Moisés tanto falou aqui no Salmo 90, é aproveitar esse tempo, administrar esse tempo adorando a Deus. Porque o homem se preocupa com tantas coisas, não é isso? Ele se preocupa com o futuro, ele se preocupa com o que é certo, não é errado, não é isso? Com o trabalho também, o trabalho dignifica o caráter do ser humano. Todos nós temos que trabalhar, sim ou não? Verdade, amado? Louvado seja Deus. Precisamos trabalhar com o suor do nosso rosto e sobreviver, não é isso? Nossos rostos e sobreviver. Essa é a vontade de Deus. Então, o trabalho dignifica o caráter do ser humano. É necessário, sim, está lá no livro de Gênesis, no livro da criação, Deus já falou sobre isso. Sobre o trabalho, não é isso? Então, trabalhar, tem que trabalhar. Precisa trabalhar, não é isso? Sim ou não? Você precisa também de lazer, você precisa de tudo isso. Você precisa, não é isso, de passeio, de lazer, de trabalho, não é isso? Você precisa desfrutar o seu tempo, você precisa, né, passear, você precisa de tudo isso. Mas você precisa também, amado, saber que você é um corpo e esse corpo é templo do Espírito Santo. E um dia, Eclesiastes 12, 7, esse corpo vai voltar para o pó como era. E o pó volta à terra, porque veio do pó, e para o pó retornará. E o Espírito volta para Deus que o deu. Aí, amado, como você está aproveitando o seu tempo? Qual tem sido as suas obras diante de Deus? Não é isso? Ah, mas eu já estou com a idade avançada, pastor Nilson, não importa a idade. O importante é você alcançar esse coração sábio, um coração que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor. Quem sabe até hoje você não aproveitou bem o seu tempo, mas a partir de hoje você vai aproveitar, não desperdiçando o seu tempo, jogando a sua vida fora, com coisas vãs, com coisas passageiras. Não é isso?
Esse mundo jaz no maligno. Quantas pessoas aí são dizimadas aí no mundo que jogaram não só o tempo, a vida fora, a família destruída, não é isso? Porque não alcançou esse coração sábio. Então entregue o seu caminho ao Senhor, Salmo 37:5. Confia nele e no mais ele tudo fará. Tudo fará o quê? Tudo o quê? O que quer dizer isso, pastor Luiz? Tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Esse livro maravilhoso. Amém? Que é a boca de Deus falando à humanidade. Que essa palavra possa achar guarida no teu coração. Eu podia falar mais sobre isso, mas que Deus te dê uma vida longa nessa terra. Que você passe dos 80, que você chegue nos 90, quem sabe até os 100, né, na sua robustez. Porque aquele que serve a Deus, ele tem mais saúde, não é isso? Ele aproveita bem o seu tempo. Ele não estraga o seu corpo com vício, com essas coisas que estraga o corpo do ser humano. Mas ele tem uma vida, né, arregada em Deus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Que o Espírito Santo fale melhor no nosso coração. Que Deus elucide a nossa mente como Moisés. Vamos seguir o exemplo de Moisés. Eu quero simplificar toda essa mensagem. Amado é forte dizendo isso. Vamos seguir o exemplo de Moisés, o salmista Moisés. Esse Salmo 90 é de Moisés. Ensina-me, ó Deus, a alcançar esse coração. Me ensina, ó Deus, a alcançar esse coração, sabe? A contar os meus dias. A contar os meus dias na tua presença. Dias alegres de vitória, de conquista. É o que Deus tem para você. Tá bom? Tá certo? Olha que palavra abençoada. Vamos seguir o exemplo de Moisés. É a palavra que fica para mim e para você no dia de hoje. Que Deus abençoe. Curte o nosso canal. Toda semana eu vou estar aqui gravando um vídeo e uma palavra amiga para você. Você que acompanha pela rádio, você que acompanha pelo nosso canal no YouTube, você que acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal, não esquece, ative o sininho das notificações e você vai estar sempre recebendo a nossa mensagem, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe. Obrigado por você estar aí prestigiando a palavra do Senhor e que ela venha achar guarida em seu coração e que Deus venha te abençoar com toda a sorte de bênção, não só materialmente, bem como espiritualmente. E eu profetizo uma vida saudável para você, uma vida longa aqui na terra, com esse coração sábio, a exemplo de Moisés, buscando a Deus e sabendo contar os seus dias na presença de Deus, tá bom? Que assim seja. Amém, e amém, e amém, Senhor Jesus.